Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus, vamos. No canto dos passarinhos, no campo, no ar e na flor, a vida está repetindo: louvado seja o Senhor. A vida está repetindo: louvado seja o Senhor. Nascer, morrer, renascer, é na verdade a lei. O trabalho aperfeiçoa, crescei, crescei, crescei. A vida continua aqui e no além. Nosso céu é a consciência, trabalhando no bem. Nosso céu é a consciência, trabalhando no bem. Valéria, quem vai fazer a prece, Valéria? Pode ser a Valquíria? Pode. Então, boa tarde. Então, graças a Deus, meus irmãos, pela oportunidade dessa reunião, desse trabalho. Contamos com a ajuda do nosso Pai Maior, com a presença dos espíritos amigos, trabalhadores da nossa casa, que nesse instante também se encontram em prontidão para nos auxiliar, nos fortalecer no nosso trabalho. Iremos estudar, Pai querido, o livro dos Médiuns, o livro do nosso grande estudioso e amigo, irmão André Luiz. Esperamos, Pai, que possamos, ao final do nosso trabalho, termos acrescentado mais conhecimento, mais amor, mais vontade de aprender e de estarmos mais energizados com os conhecimentos que aqui adquirimos. Aproveitamos, Pai querido, para te agradecer a tua ajuda e a tua proteção que recebemos sempre, que nossos irmãos enfermos recebem, que os nossos irmãos que estão desencarnando estão recebendo o acolhimento desses espíritos amigos e com certeza estão caminhando em trilhas melhores de elevação moral, de elevação espiritual, amenizando os seus sofrimentos e trazendo aos seus familiares o conforto também da certeza de que estão em boas mãos, na mão do nosso Pai, na mão dos nossos espíritos amigos. Que a paz esteja no coração de todos, que nós possamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior, para que possamos estudar junto essas mensagens de tão grande valor do Livro dos Médiuns. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, nossos amigos. Fique conosco agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Hoje é o do livro, a questão 25, né, criança? Ô, Vitor, você pode ler, Vitor, por favor? Eu não sei, nunca ouvi falar desse espírito. 25, né? Abra o Com que fim, as mais das vezes, pedis comunicações aos espíritos? Para terdes belos trechos de prosa, e mostrareis às pessoas das vossas relações como amostras do nosso talento. do Evangelho que ele Preciosamente as conservais nas vossas pastas, porém, nos vossos corações não há lugar para elas. atento a cada intuição, Julgais porventura, que muito nos lisonjeia o comparecermos às vossas assembleias como a um concurso, para fazermos torneios de eloquência, a fim de que possais dizer que essa ação foi muito interessante?
que vos resta, depois de haverdes achado admirável uma comunicação? Supondes que vimos em busca dos vossos aplausos? Desenganai-vos. Não nos agrada divertir-vos mais de um modo que do outro. Ainda aí o que há em vós a curiosidade que debalde procurais dissimular. O nosso objetivo é tornar-vos melhores. Ora, quando verificamos que as nossas palavras nenhum fruto produzem, que, da vossa parte, tudo se resume numa estéril aprovação, vamos em busca de almas mais dóceis. Cedemos então um lugar aos espíritos que só fazem questão de falar, e esses não faltam. Causa-vos espanto que deixemos, tomem eles os nossos nomes. Que vos importa, uma vez que, para vós, não há nisso nem mais, nem menos. Ficai, porém, sabendo que não o permitimos quando se trata daqueles por quem realmente nos interessamos. Isso é, daqueles com quem o nosso tempo não é perdido. Esses são os que preferimos e cuidadosamente os preservamos da mentira. Se, portanto, sois tão frequentemente enganados, queixai-vos tão só de vós mesmos. Para nós, o homem sério não é aquele que se abstém de rir, mas aquele cujo coração as vossas palavras tocam, que as medita e tira delas proveito. Veja-se o item 268, questões 19 e 20. Vacilante. Quem quer falar, está aberto a palavra. Valéria, abre seu microfone, pode falar. Oi, querida. Então, o que eu entendi aqui, né, dessa questão é que eles não perdem o tempo deles com aqueles que só querem se divertir. Eles se preocupam com aqueles que gostam e querem aprender e que a palavra, o que eles trazem de mensagem e comunicação, por essas pessoas, eles meditam nela, então para isso vale, para vir, para divertir, ou a pessoa pegar aquela informação e sair contando para todo mundo, que foi legal, não sei o quê, mas não tocar de verdade o coração, para eles isso não vale a pena. Então, foi o que eu compreendi. Isso ele já vem dizendo em vários trechos, né? Que a mensagem, eles não é que você não possa rir, que eles deixam bem claro. Sorrir, rir, faz bem à saúde. Agora, se divertir às custas dos espíritos, como se fosse um teatro, uma comédia, sem tomar parte, sem conscientizar e apreender a mensagem, né, de Jesus, do caminho do amor e do bem que a gente pode fazer com essas informações, tanto para a nossa evolução quanto para o nosso evolução e crescimento pessoal e espiritual, né? Então, resumindo, é isso. Eles precisam de gente que leve a mensagem a sério. Ok? Tanto esplendor e com mais fé. Alguém quer falar mais, por favor? Essa questão do nome, né, Lúcia? Assim, da identificação, né? Para eles não importa, né? O nome, não importa, o que importa é a mensagem, né? O conteúdo da mensagem e a assimilação de quem está ali participando, né? Que está assim, causa-nos espanto, que deixemos, tomem eles os vossos nomes, quer dizer, não tem problema, pode ser qualquer nome, que vos importa, uma vez que para vós não há nisso nem mais nem menos. Se quem está ali no trabalho, quem está ali nessa atividade, só quer mesmo se divertir, como disse Valéria, só quer mesmo, não quer levar a sério, tanto faz, qualquer nome. Então, não importa o nome. Se aquele é a pessoa ou se não é, não importa, né? Quantas vezes o espírito dá um nome que não é o verdadeiro para que a mensagem atinja mais pessoas,
né? E não apenas uma pessoa que com certeza possa ser parente ou conhecido daquele espírito. Preferem que uma mensagem seja generalizada para atingir a todos os corações, sem se importar que é fulano ou beltrano, né? É, o nome de uma pessoa que às vezes é um nosso. Aí você acha que a mensagem foi para você, mas uma mensagem generalizada, em que diz respeito à melhora para todos nós, como diz aqui, ó, o nosso objetivo é tornar-vos melhores. Está aqui no segundo parágrafo. Então, não importa o nome, o que importa é o que diz a mensagem e a maneira com que a gente recebe e assimila, né? Isso é bem colocado entre as comunicações dos espíritos, né? A identificação, o nome. A maioria, inclusive, nem coloca nome, né? Põe um espírito amigo, né? Assim, para que não tenha... Ninguém se melindre, ninguém se sinta melhor porque recebeu do seu parente, né? Se uma mensagem vai atingir a todos, a mais pessoas, não precisa de identificação, né? Entendo isso. Valquíria, também eles querem que nós vamos a uma reunião, que eles chamam séria, de estudar realmente a doutrina. Isso mesmo. Para realmente estudar. Por isso que eles falam, quando as pessoas não se interessam, só quer saber, a gente tem, muitas vezes, em outros casos, vão com perguntas que não tem nada a ver com a reunião, quer saber de fulano, beltrano, ciclano, não é? Se vai casar, se não vai casar. Aí, quando se ele está bem, se não está, quer que comunique, que é o parente fale alguma coisa, né? Aí, quando ele vê que as pessoas não querem estudar, quer realmente coisas pessoais, aí eles vão procurar outras pessoas que querem realmente estudar, né? Então, ele diz assim, ó, cedemos, então, o lugar aos espíritos que só fazem questão de falar. E esses não faltam reunião, né? Então, eles deixam o lugar, eles se afastam e deixam esses que satisfaz aquele público ali, entre aspas, né? Aquelas pessoas que estão ali, satisfaz, vai lá. Nós saímos porque nós queremos trabalhar para tornar as pessoas melhores, é esse o objetivo, né? Se a gente não faz questão, só tem a curiosidade em si, eles se afastam e deixam aqueles que falam, que fazem questão, que não fazem questão de falar. Com isso, as reuniões vão perdendo o verdadeiro sentido, né? Se a gente não se vigiar, as reuniões vão perdendo o verdadeiro sentido, porque ao invés de a gente se tornar melhor a cada comunicação, a cada mensagem, a gente procurar ver o ensinamento da mensagem, né? A gente não fizer isso, as reuniões vão perdendo os objetivos, vão perdendo para nós e para os espíritos que vêm ali para trabalhar com seriedade, né? Alguém quer mais colocar alguma coisa? Se alguém não quiser mais colocar, leia a próxima, por favor. Alguém leia, por favor. Valquíria, você que está aí. Tá. É 26, né? 26. O espiritismo devera ser uma égide contra o espírito de discórdia e de dissensão. Mas esse espírito, desde todos os tempos, vem brandindo o seu facho sobre os humanos, porque cioso ele é da aventura que a paz e a união proporcionam. Espíritas, bem pode ele, portanto, penetrar nas vossas assembleias, e não duvideis, procurará semear entre vós a desafeição. Impotente, porém, será contra os que tenham a animá-los o sentimento da verdadeira caridade. Esse primeiro parágrafo já está nos convidando, né? Nos conclamando a nossa vigília, né? Nosso sentimento de seriedade nas reuniões, né? Porque as reuniões das casas espíritas podem ser, como é que se diz assim, invadida, né, por esses espíritos que tentam dissolver os bons trabalhos, né?
Então, pois, em guarda e estai, pois, em guarda e vigiai incessantemente a porta do vosso coração, como a das vossas reuniões, para que o inimigo não o penetre. Se forem vãos os vossos esforços contra o de fora, sempre de vós dependerá impedir-lhes o acesso em vossa alma. Se dissensões entre vós se produzirem, só por maus espíritos poderão ser suscitadas. É dentro de nós que temos que não deixar penetrar, né? Esses sentimentos. Mostrem-se, por conseguinte, mais pacientes, mais dignos e mais conciliadores, aqueles que no meio mais alto grau se achem penetrados dos sentimentos, dos deveres que lhe impõe a urbanidade. Tanto quanto o vero espiritismo. Pode dar-se que, às vezes, os bons espíritos permitam essas lutas para facultarem, assim, aos bons, como aos maus, sentimentos, ensejo de se revelarem, a fim de separar-se o trigo do joio. Eles, porém, estarão sempre ao lado, onde houver mais humildade e verdadeira caridade. E São Vicente de Paula. É justamente isso, né? A gente sempre pergunta assim, por que os espíritos, né, de luz, por que nossos irmãos trabalhadores, nossos protetores, permitem certas coisas, né, que a gente vê acontecer? Mas aqui a resposta, né? Eles permitem para que nós possamos aprender a separar o trigo do joio e levarmos em conta que nós temos que nos preparar estudando e vigiando nosso sentimento, nosso interior, para que essas penetrações que não vão levar a nada, não tem esse verdadeiro sentimento de caridade, penetre nas nossas reuniões. Mas isso é possível, dependendo do estado de vigilância nossa, né? Porque a reunião não é uma pessoa nem duas, são várias. Então, cada um traz os seus problemas de casa, traz os seus problemas do trabalho, e nós ainda temos que aprender muito a separar essas coisas na hora do trabalho. Esse separar o joio do trigo aqui significa isso, significa tanto você separar o que está acontecendo de influência errada, quanto você também separar o seu dia, as suas atitudes durante o dia, para que na hora do trabalho você já esteja com o seu sentimento o melhor possível, para que a reunião não tenha acesso a esses irmãos, né? Que vão para perturbar, para como é que se diz, desvirtuar, né, as mensagens, evitar o estudo, criar situações que não é o nosso interesse na doutrina espírita, que é o de estudar, aprender e se melhorar, né? É isso que eu dedico aqui. Então, é esse orar e vigiar sempre, né? Quem diz isso é São Vicente de Paulo. Orar é para que nossas reuniões sejam de maneira, um pensamento, né, único, todo mundo vibrando na mesma sintonia, para que o trabalho também seja um trabalho positivo. Neuza sempre dizia assim, quando vier para o trabalho mediúnico ou para a casa espírita, desliga o pino das coisas que aconteceu durante o dia, que aconteceu em casa, essas coisas, desliga. E quando sair daqui também, desliga o que aconteceu aqui, como disse a questão 25 aqui, não saia contando, não saia mostrando mensagem, não saia se gloriando de manifestações, né? Não saia, desliga o pino, a palavra correta é essa, saia da reunião e deixe o que aconteceu lá na reunião. E venha para a reunião, deixa o que aconteceu durante o dia, na sua casa, na sua vida, deixa lá e limpa o seu sentimento, limpa o seu coração, limpa o seu espírito através de oração, de prece, né? Através de leitura antes da reunião, a gente faz aquela ambientação, e mesmo na nossa casa, a gente sentar um pouco antes de sair de casa e fazer reflexões para que a gente possa sair na paz e deixar de desligar o pino do que não é para levar para lá, para o trabalho poder fluir da maneira correta, do verdadeiro objetivo da nossa procura da doutrina espírita, né? Que é a nossa melhora interior, a nossa paz, nossa tranquilidade. Essas coisas todas boas que o espiritismo nos traz, né? Mas é preciso que nós estejamos aptos a absorver, né? O espiritismo nos fornece muitas dessas coisas, todos esses valores que nós já sabemos.
mas é preciso que nós estejamos predispostos a receber, né? Como Jesus disse, faça que eu te ajudarei, né? Não diz, faz tudo errado durante o dia, faz o que quiser, depois vai para a reunião espírita, que lá tudo vai ser resolvido. Não, não é assim. Você tem que estar em vigilância o tempo inteiro. Ser espírita é vigiar. Ser espírita é se cuidar o tempo todo, não é só na hora que vai na casa espírita, né? Na hora que vai estudar, na hora que vai trabalhar no espiritismo. É o estado de espírito que nós temos que ter, um estado permanente de pessoas espíritas que somos, né? Um estado em todas as oportunidades que nós tivemos durante todo o nosso dia, nossa vida. Em todas as oportunidades, nós temos atitudes de espíritas. Então, temos também condição de estar presente nas reuniões e com o nosso trigo e separado do joio, para que as coisas possam fluir melhor. Não é não? É isso que eu entendi, Lu. Dona Maria, quer falar alguma coisa, Dona Maria? Ai, Lúcia, eu não posso sentar, minha filha, que eu durmo. É só, eu passo o dia inteiro mexendo. Maria, quando chega essa hora... Você lembra que você sempre falava assim, quando a gente terminava de fazer estudo lá no grupo, às vezes você falava assim, a gente comentava isso de ter influência, que o dia foi assim, aí você dizia, se a gente estiver pensando no bem, pensando em coisa boa, pensando em Deus, e pensando nas coisas que a gente faz, nada vai acontecer com a gente. Lembra que você sempre falava isso? Podemos ficar tranquilos porque o nosso pensamento é o que vai comandar. E realmente é o que está dizendo aqui, né, através do nosso grande São Vicente de Paulo, nosso irmão querido, nosso espírito amigo, é o que ele está colocando aqui. Se a gente tiver com o nosso sentimento, nossos melhores, o melhor de nós, né? É os pensamentos, pensamento que atrai tudo. Ele é que é o... Isso não vai acontecer, não precisa ter medo. Deixa eu dizer assim, a gente não precisa ter medo. Basta que a gente fique com a nossa alma trabalhada no bem, pensando no bem. Quando eu estou com problema, eu entro debaixo de chuveiro e começo a pedir. Então. Estou tomando passe na água. Então, é isso aí. Né? Para limpar meu pensamento, para limpar meu corpo. O pensamento você não lembra disso, mas eu lembro. Foi bom, Valquíria, você me acordou, minha filha. Obrigada, Valquíria. Mas eu acordei porque eu lembrei dessa coisa boa que você falava sempre para a gente. Vamos ficar acordo 5 horas da manhã, não durmo mais. Aí quando chega essa hora, que eu sento aqui, aí começo. Pois é, mas o pensamento está pensando coisa boa, eu sei disso, né? Estamos em vigília, né? Graças a Deus, estou pensando só boa, coisa boa. Com certeza, Maria. Mas eu gostei de lembrar disso, que eu me lembro que você falava muito isso para a gente. Aliás, você falava muita coisa boa que a gente valeu muito até hoje. A gente prestou atenção. Aliás, lá na nossa casa, a gente só falava coisa boa, né, Valquíria? Coisa boa, então. Só falamos coisa boa, graças a Deus. Sempre colocava essas coisas, eu me lembro perfeitamente, e agradeço. Obrigada você também por me acordar. É isso aí. Eu gosto de lembrar as coisas boas que aconteceu com a gente, que acontecem, que ainda virão acontecer. Eu fico pensando naquelas coisas, nas nossas reuniões, no nosso trabalho. Essas coisas que eu viajo. Alimenta a nossa alma, né, Maria? Nos fortalece. De força, de coragem, né? Essas mensagens que nós vimos dos espíritos amigos aqui são justamente as coisas que passou pela nossa cabeça, que a gente viveu e continua vivendo. E a gente atrai eles com os nossos pensamentos, né? Nosso pensamento, com certeza. É tudo, a vigilância é tudo, né? Atrai o bem e o mal, né? O bem e o mal, Alguém João, João vai ler o livro. Alguém lê o 27 aí, por favor, para encerrar. O 27. Leonardo, você está com o livro, querido? Tá aqui. Então leia. Oi, Léo. Oi, boa noite. Boa noite. Tá quietinho aí, né? Quietinho, só escutando. 27. Repelem piedosamente todos esses espíritos que reclamam o exclusivismo de seus conselhos, pregando a divisão e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes
louvores exagerados, a fim de os fascinar e ter sob seu domínio. São geralmente espíritos famintos de poder que déspotas públicos ou privados, quando vivos, ainda se esforçam, depois de mortos, por ter vítimas para tiranizarem. Em geral, desconfiai das comunicações que tragam caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevam cerimônias e atos extravagantes. Sempre haverá, nesses casos, muito motivo legítimo de suspeição. Por outro lado, crede que, quando uma verdade tenha de ser revelada aos homens, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente, a todos os grupos sérios que disponham de médiuns sérios, e não a tais ou quais, com exclusão de todos os outros. Ninguém é perfeito médium se está obsidiado, e não há obsessão manifesta quando o médium só se mostra apto a receber as comunicações de determinado espírito, por maior que seja a altura em que este procure colocar-se. Conseguintemente, todo médium, todo grupo que julguem ter o privilégio de comunicações que só eles podem receber e que, por outro lado, estejam adstritos a práticas que orçam pela suspeição, indubitavelmente, se acham sob o guante de uma das obsessões bem mais caracterizadas, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, e não consentir seja profanado a qualquer propósito. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil será descobrir-se o absurdo e o erro. Pode um médium ser fascinado, como pode um grupo ser mistificado, mas a verificação severa dos outros grupos, o conhecimento adquirido e a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações dos principais médiuns, com o cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente a estes ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos enganadores e malignos. Erasto, discípulo de Paulo. Tem uma nota aqui embaixo. Um dos caracteres distintivos desses espíritos que procuram impor-se e fazer que sejam aceitas suas ideias extravagantes e sistemáticas é o de pretenderem, bom seria que fossem eles os únicos dessa opinião, ter razão contra todo o mundo. Consiste a tática de que usam em evitar a discussão, e quando se veem vitoriosamente combatidos com armas irresistíveis da lógica, negam-se desdenhosamente a responder e a prescreverem a seus médiuns que se afastem dos centros onde suas ideias não são aceitas. Esse isolamento é o que há de mais fatal para os médiuns, porque assim sofrem eles o jugo dos espíritos obsessores, que os guiam como os cegos os levam frequentemente aos maus caminhos. Essa tática sempre utilizada, né, por nossos irmãos que querem... É fácil, isolar, né? Como o predador que quer isolar, né? Quem vai ser predado, né? Se afasta, aqueles pensamentos, né? Ninguém te escuta, se afasta disso aí. Fica em casa. Não vai não. Eu me lembro de um pastor que ele falava comigo, quando eu estava na igreja evangélica, ele falava assim: o dia em que você menos sente vontade de ir à igreja é o dia que você mais tem que ir. E eu tomo isso para tudo, assim, porque quando você realmente vai ser ajudado ou quando você vai contribuir de uma forma efetiva, é quando você é mais atacado. Assim, a resistência se faz maior, né? A gente chega a sentir. Parece que durante o dia você já acorda para baixo. Ou então cumprindo acontecimentos que vão te colocando naquela condição. Mas é aquilo. Nós estamos estudando
E aquilo, o estudo, ele é a nossa principal ferramenta também, né? Além da oração. É o que faz a gente saber que a gente tem que se proteger de alguma forma, né? Oração, pensamento voltado ao bem, porque nós sabemos o quanto nós somos atacados também, né? A gente não está aqui, assim, não estamos na Terra a passeio, né? Estamos em um caminho de evolução. E nesse caminho de evolução, nós encontramos alguns desafios. É verdade. Isso aí, Theo. Os mentores falam, Leonardo, se no dia do trabalho você estiver se sentindo mal, mas dá para você chegar à casa espírita para você ir, porque já são influências muitas vezes para afastar você do trabalho, os irmãozinhos junto de você. Não é? Então, se você tiver condição, faz uma oração e vai. Alguém mais? Ô, Cláudia, agora dá a sua conclusão final aí para nós passarmos para o outro livro, já são 8h30. Vou fazer até uma deixa já para a Cláudia, porque ela que falou isso um dia e eu marquei. Que, às vezes, até no dia do trabalho, quem já trabalha, no dia do trabalho, às vezes são colocados cedo, né, irmãos com você, para à noite participarem do trabalho que vão ser ajudados, né? Aí, às vezes, o médium pega e fala, não vou não, porque eu não estou legal. E o irmão está lá desde cedo aguardando para ir. Perdeu a viagem. Essa hora agora foi engraçada. O fechamento, minha Nossa Senhora. Bom, não, isso aí, Leonardo, e tudo que foi falado hoje, todo mundo, ninguém precisa de fechamento, não, está tudo muito bem dito hoje. E, assim, isso que você falou agora, num dos livros de André Luiz, uma das histórias, contando uma senhora que o esposo dela era uma alcoólatra, não queria nunca que ela fosse à casa espírita, ele sempre... Então, e ela já ficava triste, chateada. Então, para a gente ter uma ideia, os nossos irmãos, os espíritos que organizam a reunião, de uma certa forma, eles já sabem com quem eles podem contar. Né? Eles sabem, fulano realmente vai lutar com todas as forças para conseguir chegar a casa. Esse aqui já vai desistir. Primeiro, vou no dedo, não vou não. Mas acontece o seguinte, esses irmãozinhos se aproximam para irem se afinando com as nossas... com o nosso... Oh, meu Deus! Para que não haja um choque. Eles vão se aproximando de nós para que eles comecem a se familiarizar com os nossos fluidos e nós com os deles. Então, também acontece por causa disso, nós nos sentimos mal. Né? Esse mal-estar, muitas vezes, quando a gente chega na casa, a gente vai receber o irmãozinho, quando vai ver, ele estava sentindo exatamente aquilo que a gente estava com isso, aquilo. Era uma influência desse irmão que foi colocado junto de nós. Eles são levados pelos responsáveis pelo trabalho, e esses responsáveis têm muito cuidado com a gente. Durante o dia inteiro, eles observam e ajudam, é claro. Tem coisas que eles não podem, não tem como, que vão pela vontade, né, de outras pessoas, como no caso dessa nossa irmã. O esposo dela era uma pessoa que vivia realmente com uma influência espiritual muito pesada. E eles não tinham como fazer, porque era a vontade deles estar com aqueles espíritos. Só que aquilo deixava ela entristecida, ela ficava doente, ela tinha... Mas os espíritos fazem todo o possível e o impossível para que a gente chegue ao trabalho. Então, a nossa, principalmente os trabalhos de quinta-feira, os trabalhos que são nossa casa é na quinta, né? Os que são direcionados para a desobsessão. Esses, então, são aquele dia que a gente vai observar, é o dia que a gente não se sente muito bem fisicamente. A gente, às vezes, não acorda muito legal, tem problema dentro de casa, aí, às vezes, está no trabalho, briga. Todas as circunstâncias, muitas vezes, fazem para ver se a gente desiste. Só que, como você lembrou, se eu desisto de ir à casa espírita, e comigo estavam reservados para mim aqueles espíritos que eu daria passividade a eles lá no trabalho, se eu não for,
eles não vão, muitas vezes, eles não vão chegar por outro médium. Não funciona assim, porque os espíritos que eu recebo são diferentes dos espíritos que a Valquíria recebe, por exemplo, os espíritos que outro médium da casa recebe. Cada um de nós tem um tipo de energia, um tipo de afinidade e consegue receber um tipo de espírito diferente. Então, aqueles irmãos não vão deixar de ser beneficiados, mas não serão tão beneficiados como se nós estivéssemos presentes. Então, a gente realmente tem que contar, perceber. É óbvio que se você estiver ardendo em febre, aí já é outra história, né? Mas, às vezes, a gente sente mal-estar físico. Ai, de repente apareceu, do nada, apareceu uma dor de cabeça, ou de repente apareceu isso. Você percebe que não é uma coisa normal do seu dia a dia. E parece que aquilo ali foi colocado em você naquele momento para você desistir. Então, por isso que a Lúcia fala nessa insistência, a gente fala sempre, porque é uma verdade. Aí você vai até a casa espírita, participa do trabalho. Quando você terminou o trabalho, aí você fez, gente, eu não estou sentindo nada. Eu estou bem, estou me sentindo forte, estou me sentindo firme, feliz. Por quê? Porque o que estava te causando a influência foi o irmãozinho, foram os irmãos que foram levados para lá. Então, nossa responsabilidade ela é muito grande, realmente. Como a Valquíria falou da sintonia, do pensamento que a gente vai ter naquele dia, do alimento pesado que não é para ser comido, e tantas outras coisas, mas é muito mais. Sempre a gente fala, o alimento, sim, para reunião de tratamento, ele faz muita diferença, e outras coisas. Porém, o mais perigoso é a vigilância. E o pensamento. Eles são os comandantes, são eles que atraem os nossos irmãos e que vão nos dar as companhias que a gente vai lidar com elas. Exatamente. Assim, vigilância é que é o problema. Vigiar o dia inteiro. O dia inteiro, que a gente, muitas vezes, a gente até percebe, né, Valquíria? Gente, A aproximação do irmãozinho durante o minutos. dia mesmo. Então, e se eu mandou falar, mandei você me mandar falar. Você estava quieta, né, Cláudia? Você não criança abusativa mesmo. Outro dia nós repetimos. No santuário doméstico. Terminando o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto, sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática, que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. 2 cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. Em oficinas como esta, explicou o instrutor amigo, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. E, enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas, numa saleta próxima, fazíamos nós ligeiro repasto, entremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado, em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento. Intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas recendiam.
A claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, reparei, pela primeira vez, no delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente, colheu um cravo perfumoso num grito de alegria. Vi a menina colher a flor, retirá-la da árvore, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurchecia, quase de súbito, a senhora repreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha, desgostaste a mamãe. Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente. Essa é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. E ele virá até aqui? Interrogou Vicente curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou o nosso orientador sorridente. Estas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares todas as noites. Com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Em cada canto, pressentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformaram-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto, sentenciou. Podemos avaliar-lhe o caráter divino em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos. Todavia, é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto atencioso. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades pela qualidade do material de que se constituem. A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua, à procura de abrigo conveniente. Reparei, com espanto, que muitas tomavam a nossa direção, para, depois de alguns passos, recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais, perambulando na via pública. Confesso que insopitável receio me invadira o coração. Calmo como sempre, Aniceto tranquilizou. Não temam, disse. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam as ruas escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre. E os
cheiros incomodam tanto quanto ao homem comum, distante do lar. Buscam, de preferência, as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isso não se lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que, para eles, a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. E, demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou: observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação inferior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável coraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. É por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Daí a momentos, penetrava de novo no salão abençoado da modesta residência, como quem estivesse atravessando num país de surpresas. Outro fato me despertava profunda admiração. Isidora e Isabel vieram a nós de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza de sua presença. Sorria contente ao lado do esposo, via-nos a todos, cumprimentava-nos, amável. Meus amigos, disse ela, serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e, desde já, lhe agradeço o cuidado e o carinho. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa. Aproveite o repouso corporal. Deixe os meninos conosco. Vá tranquila. O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável. Quem tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. André Luiz. Está aberto, criança. Valéria, quando eu li esse texto hoje, eu lembrei de você. Em flores perfumadas. É, Lúcia? Não, a menina que tirou a plantinha, a florzinha. Sim. Tirou o cravo. A sensibilidade da flor. Sente. É. É a energia. É a energia vital das plantas. Você tirou e vai perder, não tem jeito. Eu lembrei de você, quando eu estava coisinha, eu lembrei de Valéria, tá vendo? Muito bacana esse capítulo, né? Mostrando a importância do estudo, do estudo do Evangelho no lar, né? Para nos tornar fortes e nos proteger contra as vibrações negativas desses seres que estão ainda
com a energia muito baixa, né? Com a evolução muito inferior. E também os 2 pontos que eu achei interessante foi essa parte do sono, né? Que as pessoas que têm o coração bom e que trabalham na caridade, que são humildes, ganham essas oportunidades de ter essa experiência de encontrar com entes queridos durante o sono, né? Eu achei essas 2 partes muito interessantes, muito legais. Gostei bastante do capítulo. A colocação também que ele faz dos espíritos inferiores, que quando vê as tempestades, vê, né, o tempo de ficar diferente, procura abrigo, procura entrar nas casas onde está aberta, a vibração está aberta, né? Eles são uma ignorância, uma inferioridade ainda, então eles entram em todos os lugares onde tem uma abertura para entrar, né? Chegavam diante deles e eles se repeliam, voltavam, né? Mas eles estavam procurando abrigo, quer dizer, sabe? É como vivem os espíritos, né? Que vivem na Terra ainda sem saber que estão desencarnados, à procura de ajuda, procura de abrigo, procurando, como é que se diz? Envolvendo todos nós, né? Que somos encarnados. O cuidado é grande, tem que ser grande nosso, né? Orar por esses irmãos, para que realmente eles encontrem abrigo, soluções, né? Ajuda, para eles irem se esclarecendo e entendendo que não estão mais na Terra, né? Não estão mais na vida material, né? E outra coisa também que eu achei aqui bacana, que diz assim, o vento na crosta é sempre uma bênção celeste. A gente fica tão apavorada, quer correr, quer se esconder, quer fechar a casa, fecha tudo, porque está ventando, porque vem tempestade, e olha a diferença do sentimento, né? O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, né? Todas as manifestações da natureza, para nós, tem que ser considerada como bênção, né? Que é assim que se deve ver, e não como se fosse apavorar a gente de medo, né? Medo do mar quando está bravo, medo da chuva, medo do vento, da tempestade, de tudo. A gente sente, né? Outra coisa também que está aqui, que ele diz assim, as criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós, as gotas de óleo, que pode voltar à tona sem maior dificuldade, pela qualidade do material de que se constitui, né? A leveza, né? Ele pode se considerar uma gota de óleo dentro da água, boiando, né? A leveza deles. E nós, pesados que somos de sentimento, afundamos, né? As pessoas têm mania muito de dizer para nós que a pessoa que é gorda, boia é fácil, né? Mas eu... não é bem por aí, né? A pessoa que é gorda espiritualmente, que tem um espírito muito pesado, esse não vai boiar, não, vai descer, vai baixar lá para o fundo. É isso, gente. Os pecados que pesam. A analogia foi perfeita. Tem que desfazer das trouxas que entrar nas costas para poder ficar leve. Porque eu já li esse capítulo há muito tempo, aí eu coloquei aqui o relacionamento assim, do peso da atmosfera sobre nós, né? Aí relativo, né? Residências abertas, o que pode acontecer quando esses espíritos ainda, né, nessa condição estão... A gente pensa que não, mas quando eles ainda estão na inferioridade, a maioria dos espíritos que ainda não conseguiram, como nós talvez algum tempo já estivemos assim, né? Eles ficam procurando pousada, procurando um jeito de se estabelecer, de se esconder da chuva, se esconder das intempéries, né? De tudo. E eles têm essa condição de penetrar, eles aonde encontra oportunidade, né? Então, eu considero assim, residências abertas que eu concordo, que eu consigo entender, são como se fossem essas parábolas mesmo de Jesus, de residências abertas, de vibrações, né? Não é só de porta, não é só de porta aberta. Você pode estar com a porta aberta e a janela, mas a sua casa está envolvida numa vibração bacana, uma vibração leve. É claro que não vai penetrar em espíritos inferiores para tirar a sua paz. Pode até penetrar, mas não vai se sentir bem, vai sair, né? Eles só ficam onde a sintonia está com eles. Então, a leveza que eu acho é essa leveza mais profunda que a gente vai, o peso da atmosfera em nós
de acordo com a nossa evolução, né? Se você está tentando É o que a melhorar, gente está pensando, Alcide. Aquilo que a gente está pensando. Colocar um dia legal e pensar em sintonizar para o bem, quando você acorda a sua oração e tal, peso da atmosfera em você naquele dia vai ser diferente, vai ser melhor, né? Às vezes a gente pensa assim, o tempo está bonito, mas às vezes está uma chuva horrível. Mas você está bem com você está bem espiritualmente. Você está leve, né? Sem estar bem com a gente mesmo para desmoronar, que a gente não sente nada. Você está bem com você mesmo, né? Valquíria, deixa eu só complementar uma coisinha aqui, porque além disso que você falou, ele coloca assim: quando isso não se lhes torna acessível, penetra as residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. Quer dizer, eles ainda não têm noção que, como espíritos, eles podem atravessar portas fechadas, fazer isso. Para eles, continua duro, né? Então, precisa a porta estar aberta para que eles entrem. Caso contrário, eles não entram, porque eles acham que aquela porta ainda é um material rígido, eles não conseguem ultrapassar. Então, mas quando ele estiver mais elevado moralmente, eles vão atravessar qualquer tipo de porta, né? E as casas que oram, elas têm naturalmente uma luz que afasta esses espíritos, que amedronta. Então, essa necessidade também deles se esconderem durante as tempestades é como que eles acham que ainda tem um corpo físico que vai sentir a chuva. Vai se molhar. Que vai se molhar, que vai ficar doente. E os espíritos que já têm o conhecimento de que são espíritos, né? E sabem que aquilo não vai afetar eles, que são matérias de densidade diferente. Então, a chuva ele não vai sentir. Ok? Era só isso para complementar. Como diz você, a sua contribuição, você tem essa mania, né? Pois é, querida, eu sou a menina que gosta de contribuir. Todos nós, né? A menina não, mas jovem senhora, que não quer ser todos nós somos meninas, Tá bom, gente, era isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Leonardo, você não falou, Leonardo. Eu estava aqui lembrando de um livro de Leon Denis que a gente já leu, só que eu não lembro o nome dele. Tem uns 3 livros de Leon Denis que vem na mente, eu nunca sei qual é. Ele explica a questão do espírito conseguir passar sobre paredes, móveis e objetos físicos. Fala de agitação de molécula, né? Porque ele fala que quando o espírito vai ficando mais depurado, é efeito físico, né? A molécula vai se agitando mais rápido e ela passa entre essas moléculas da parede, né? Ele vai explicando isso. E fala que essa depuração do espírito, né? Ela ocorre pela percepção do próprio espírito, de se compreender, né? Os nossos atos, o pensamento, né? Que é a nossa forma de expansão energética, e nós aproximamos a matéria e repelimos a matéria com o pensamento. E a partir do momento em que nós vamos evoluindo o pensamento, nós vamos nos ligando mais com as coisas positivas, é como se essa matéria realmente fosse sublimando, né? Como se aquele aglomerado, não vou nem explicar assim, vou explicar de outra forma mais rápido. É como se isso aqui tivesse sujo e fosse sendo cada vez mais limpo a ponto de poder se tornar algo transparente, translúcido, mas ainda mantém a característica. É translúcido, mas ainda é isso aqui. É o que eles explicam um pouco sobre os espíritos superiores, né? E assim, do que foi lido, deixa até em reflexão, porque nós protegemos a nossa casa, e geralmente a pessoa protege a casa, assim, se está num bairro perigoso, numa situação perigosa, você redobra a atenção. Mas protegemos do que vemos, né? Eu sei que alguns médiuns têm a capacidade de ver, e assim, imagina se todas as pessoas tivessem capacidade de ver as coisas que foram narradas ali, qual seria a postura das pessoas em relação até ao pensamento, né? Qual seria a nossa postura
né, em relação a coisa. Se nós pudéssemos ver as coisas que nós produzimos com o pensamento, né, os espíritos a qual nós nos ligamos, acho que a coisa seria bem diferente, porque às vezes nós conseguimos ver o físico, né? Uma coisa que cai, uma coisa que quebra, às vezes aqui e ali acolá ocorrem os efeitos físicos, mas nós não vemos assim, eu falo nós, mas se tiver alguém que vê e que sente, Vê, né? sentir a gente sente, mas Tem ver exceção, né? Uma coisa, Léo, graças a Deus, a grande maioria de nós não vê, porque nós ainda não temos o entendimento, por mais que a gente estude, das fabricações do nosso pensamento, né? Muitas dessas coisas são ainda muito complicadas. O mundo que se desenrola ao nosso redor, ele é muito mais complexo do que a gente pode perceber, do que a gente sabe. Tanto que muitas coisas o André se exime de contar ou de falar, porque ele não acha nem palavras no nosso vocabulário, como ele falou da história da alimentação, né? A gente ainda tem muita limitação em compreender essa grandeza que está ao nosso redor. Então, ou de também ter condição de ver o mundo inferior e conseguir se segurar. Porque quando é o mundo inferior de fato que se apresenta, ele é muito medonho. Então, nós não ficaríamos mentalmente bem. Nós não conseguiríamos manter a nossa mentalidade com a sanidade se a gente conseguisse penetrar nesse mundo, porque para nós o mundo inferior está mais próximo, né? Você vê aquilo que está abaixo de você. Para você ver aquilo que está acima de você, você tem que ter capacidade espiritual. Então, para nós, já que a maioria de nós, a imensa maioria da Terra, ainda anda nesse sentido, ver sem se perturbar é bastante difícil, eu acredito. Só em a gente imaginar, às vezes, para umas coisas que a gente sente, a gente fica acha aquilo meio estranho, né? Meu Pai amado, nós vos agradecemos, Senhor, pelo encontro da noite de hoje. Que nossos corações realmente possam vibrar no amor, na luz, em buscarmos nosso aperfeiçoamento, o aprimoramento de nosso espírito, para que possamos ajudar de alguma forma, Senhor. Ainda somos instrumentos com muitos defeitos, mas precisamos do trabalho para melhorarmos o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. Ilumina, Senhor. Ilumina cada um dos vossos filhos sobre esta terra. Que possamos ter uma terra mais igual, de pensamentos mais harmonizados no bem, no amor e na luz. Fica conosco, Pai. Nós vos agradecemos. Graças a Deus. Graças a Deus. Elevar, irá crescer. Quando amarmos